o Acelera Amazônia está começando. Todas as semanas a gente tem um encontro marcado aqui no Amazon Sage para falar sobre empreendedorismo digital, inovação e tecnologia. E você pode acompanhar todos os nossos episódios pelo canal do YouTube. E pelas nossas redes sociais você também pode mandar as suas sugestões de pauta. E hoje você pode sentar e relaxar, porque o assunto é bem-estar. A transformação digital e cultura são temas extremamente relevantes e importantes nesse momento de pandemia. A psicóloga Luciana Mineve, que é especialista nesses dois tópicos, tem visto gradativamente um aumento no mercado. E ela vai contar para a gente quais as atitudes que nós podemos desenvolver para manter a nossa saúde mental e a dos nossos colaboradores. Vamos ouvir a Luciana. A nossa equipe conheceu a Luciana Mineve um pouco antes da pandemia. A psicóloga nos recebeu em seu escritório lá no Impact Hub. Gente, sério, nunca deu uma entrevista pendurada no balanço. Durante essa conversa, a Luciana contou um pouco pra gente sobre a sua experiência com gestão de pessoas e numa empresa fundada por ela, constituída 100% por profissionais femininas. Bom, eu sou psicóloga de formação e sempre gostei de trabalhar com pessoas em ambiente de trabalho. Então, já trabalhei em RH de empresa, trabalhei numa empresa de consultoria aqui em Manaus quando eu descobri que consultoria era o que eu queria fazer. E aí eu fui trabalhar numa empresa na Holanda para pegar as melhores práticas, para aprender o máximo possível e quando retornasse abrir a Singular. E foi assim que aconteceu 8 anos atrás. Há 8 anos a gente trabalha cultura organizacional, por exemplo, que é algo que vem sido falado agora. Então a gente já vem trabalhando gestão de culturas, a gente já vem fazendo processo de seleção baseado em valores, baseado em competências que a gente chama de soft skills. Então a gente fica feliz de ver que o mercado está mudando e que a gente já há 8 anos vinha trazendo essas práticas, mas óbvio que a gente também está aprendendo no processo, a gente se mantém estudando continuamente, a gente participa de muitos eventos nacionais e internacionais para que a gente mantenha esse conhecimento atualizado. O meu mestrado é em empresas familiares, a Sônia, que é minha sócia, tem larga experiência em empresas familiares e acaba que por isso a gente atende muitas empresas familiares, até porque o nosso mercado brasileiro é formado por muitas empresas familiares. A gente, quando entra numa empresa, a gente precisa conhecer a realidade daquela empresa, então não tem nenhum produto de prateleira, alguma coisa que eu já tenha pronta, eu entro na empresa e vou implantar. Então, quando a gente entra na organização, a gente começa um diagnóstico. Vamos entender como é que está a qualidade dos profissionais. Quem continua trabalhando no home office, ou para quem vai adotar o home office como uma prática comum daqui para frente, é muito importante estabelecer alguns limites, alguns horários. Aconteceu com muitos profissionais no início desse distanciamento de trabalhar 15, 20 horas por dia, porque realmente não tinham essa distinção do que é horário de trabalho e quando descansar. Então, para que o home office se torne produtivo, você precisa delimitar quais são os horários das refeições, mais ou menos o horário que você vai encerrar. Obviamente que se você estiver envolvido em uma atividade, esse horário pode se alongar, mas é muito mais para que você não adquira práticas que não são saudáveis e sustentáveis. Por exemplo, eu particularmente no início da pandemia trabalhei por muitas vezes a madrugada inteira. Isso dá para acontecer pontualmente, mas isso não pode ser a minha nova realidade. Isso não pode ser uma prática continuada, porque isso não é sustentável. Eu não vou ter energia física nem emocional para continuar o trabalho. Então é importante entender que mesmo dentro de casa precisa dessas delimitações. E aproveitar mesmo que você não vai mais pegar trânsito, você não vai mais precisar tanto tempo para se vestir, essas questões de ir para o escritório e aproveitar isso de maneira um pouco mais eficiente, ou passando tempo com a sua família, ou lendo um livro, ou estudando, realmente utilizando esse tempo a seu favor. E agora nós vamos ao quadro do Polo Digital de Manaus, que é uma parceria entre a Associação do Polo Digital e o nosso programa. Não deu vontade de conhecer um pouco mais dessa área de recursos humanos voltados para a tecnologia? Trouxemos para você o portal Singular, que disponibiliza gratuitamente treinamentos online em gestão, cultura, liderança e transformação digital. As aulas são gravadas e divididas em módulos. E no portal também tem e-books, podcasts, um conteúdo multimídia. Você pode se inscrever por lá e receber todas as novidades no seu e-mail.
Thalita Rocha está à frente do Instituto People. Por lá, o aperfeiçoamento pessoal é feito através de um processo de autoconhecimento. Então, eu sou psicóloga há mais de 15 anos, né? Iniciei a minha carreira numa empresa de bebidas, uma multinacional da área de bebidas. E ao longo da minha jornada, trabalhei em outras multinacionais, mas minha grande referência e a experiência que eu considero mais significativa e que modelou todo o meu formato de atuação hoje foram as empresas de tecnologia por onde eu passei, né? Então, trabalhei durante muitos anos na Nokia e finalizei a minha carreira como empregada, vamos assim dizer, como colaboradora, né? Porque também eu continuo sendo colaboradora na Microsoft. Nossa equipe visitou o Instituto People antes mesmo da pandemia. E é por isso que você está vendo a nossa entrevistada sem a máscara. Questionamos sobre o processo realizado para identificar questões chaves em cada cultura corporativa. A gente não abre mão de entender quem é esse cliente, né? É o grande ponto de partida para a gente. Então, tudo começa com um grande bate-papo, né? Um profundo bate-papo, num formato de anamnese, entendendo mesmo a cultura do negócio, quem são esses colaboradores que estão por trás do negócio, né? O que o negócio almeja, deseja em relação ao futuro versus quem são esses colaboradores. Então, a gente capta o máximo de informações e de variáveis para entender como esse negócio está hoje. Não somente em relação a metas, resultados, performance, mas também em relação a pessoas. A gente acredita muito que a experiência é o que gera memória emocional, né? E o que faz com que as pessoas realmente internalizem o conteúdo de uma forma mais humana, vamos assim dizer, né? Então, a gente tem trabalhado muito e atendido muito às demandas dessa forma, com imersões, com experiências e convivências, inclusive a gente vai muito para o meio do mato, né? Então a gente faz muitas imersões com esse propósito de fazer, antes de qualquer coisa, com que a pessoa se entenda. O que nos deixa muito feliz hoje é perceber que as empresas elas estão, sim, desejosas por atender seus colaboradores de um jeito diferente. E não somente desejosas de atender esses colaboradores de uma forma diferente, mas de proporcionar experiências que deixem esses colaboradores felizes, satisfeitos de fazer o que fazem, de estar onde estão, né? Então, nós saímos daquela era que era somente resultado e, né, custe o que custar resultado. A gente já tem esse movimento bem agressivo para integrar o outro lado da moeda, né, que é esse lado onde a necessidade do indivíduo é importante e precisa ser ouvida, né? Então, as empresas elas estão buscando sim um olhar mais humano, né? Soluções que realmente coloquem esse indivíduo como protagonista não só do seu trabalho, mas da sua carreira, da sua vida profissional. As empresas estão buscando sim por profissionais mais felizes, né? Por profissionais que se sintam mais satisfeitos, não somente com o seu trabalho, mas com a sua vida, né? E aí falar de felicidade é uma coisa que hoje os grandes veículos de comunicação têm falado muito sobre isso, porque a felicidade é um estado procurado por muitas pessoas, muitos profissionais e muitas empresas. Empresas querem colaboradores felizes e colaboradores querem lugares felizes, né, onde se possam se sentir felizes. Então, naturalmente, esse movimento de mudança muito positivo é o que nós percebemos, está acontecendo. E como aqui no Acelera Amazônia o que a gente gosta mesmo é de falar de tecnologia, perguntei a ela quais as peculiaridades em nosso cenário, de que maneira podemos agir para não viver situações traumáticas em nossas funções. A área de tecnologia, o que a gente percebe como gargalo maior na área de tecnologia? E aí eu vou me permitir aqui falar sobre os dois lados, né? O colaborador, né, da área de tecnologia, que naturalmente, por conta da natureza do seu trabalho, precisa ali
atuar e trabalhar muito forte com as máquinas, com o software, né? Então ali com as demandas mais técnicas, vamos assim dizer, esse colaborador ele tem sentido a necessidade, por conta até do movimento do negócio, da demanda do mundo, né? O mundo tem demandado essa necessidade de vamos olhar mais para as relações, né? E um dos grandes gargalos, ele vem em relação a isso, porque muitas vezes esse colaborador está olhando ali para o computador e está trabalhando majoritariamente ali, 100% do seu tempo, 90% do seu tempo com a máquina. Isso gera naturalmente um estresse, né? Gera um estresse, uma carga de trabalho e acho que a palavra realmente é um estresse, né? Que aí a gente pode falar do que acontece a partir do estresse, né? Mas a gente tem aí históricos de depressão, né? De solidão e por aí vai, né? Até transtornos psicológicos que são maiores, como burnout, transtorno do pânico, entre outros que pode acontecer aí nesse sentido, né? Exatamente pela ausência desses relacionamentos. Lembrando que o relacionamento é a oportunidade que nós temos de expressar as nossas emoções. Então é através do relacionamento que a gente tem a chance de falar sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente sente, sobre os nossos sonhos, os nossos anseios. E não existindo essa possibilidade, é natural que esses conteúdos eles fiquem armazenados aqui internamente, né, gerando naturalmente um estresse e problemas maiores, né? A gente também percebe muitos profissionais se reinventando de uma forma muito bonita em relação a essas mudanças, né? Que percebem outra forma de atuar, ou que entendem e criam outras oportunidades de entregar aquilo que entregam, né? E, sobretudo, esse desejo de entender mais sobre si, né? A partir dessa grande mudança do mercado demandando e exigindo mais, o profissional ele tem buscado mais se conhecer. Então aqui no Instituto a gente tem recebido muito, e por isso que nós abrimos a casa de um jeito diferente a partir de 2020, para receber profissionais que querem falar sobre suas experiências profissionais de forma protagonista, né? Que queiram protagonizar o seu processo de mudança, o seu processo de transformação, não somente profissional, mas principalmente e inicialmente pessoal, né? Ainda falando de recursos humanos e transformação digital, a gente conversou com a Vanessa Milon, que é gerente de recursos humanos do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, NDT. Lá eles bateram um martelo recentemente pedindo que várias funções entrem por definitivo em home office. Quer entender melhor? Continue aí com a gente. Olá, boa tarde. Meu nome é Vanessa Milon, eu sou gestora de RH do INDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Vou falar um pouquinho sobre a nossa prática com relação sobre certos aspectos, né, da nossa empresa. A primeira dela é falar sobre como nós trabalhávamos nesse esquema, essa modalidade de trabalho remoto, né, antes da pandemia. Isso já existia, era algo que nós já tínhamos como prática, só que era adotado por uma quantidade de pessoas muito pequenas. Quem adotava o home office? Eventualmente alguém que seja funcionário do INDT, mas resida em outro estado, outra cidade. Também casos em que a pessoa pedia para trabalhar remoto durante um tempo, por motivo de viagem, seja lá qual fosse o motivo. Ou seja, nós já era possível, era alguma coisa que nós já praticávamos. Assim como também nós tivemos uma experiência na época da Copa aqui no Brasil, em Manaus. Nós, naquela época, o trânsito de Manaus ficou complicado porque muitas avenidas foram fechadas, então, e principalmente nos dias de jogos do Brasil e aqui, jogos que aconteceu aqui em Manaus.
Então lá naquela época nós tínhamos uma experiência onde as pessoas de determinado projeto não podiam parar. Então a gente adotou o home office naquela oportunidade, naquele mês praticamente, para que as pessoas pudessem cumprir os prazos dos projetos, né? Então, com a pandemia, isso passou a ser adotado por toda a empresa, né? E de forma muito rápida, porque nós temos, na verdade, aí falando um pouco já de uma segunda questão que foi colocada, a questão da cultura da empresa, né? Nós temos alguns aspectos que proporcionaram isso. O primeiro aspecto é a forma que a gente trabalha. Não é aquela forma onde a gente necessita fazer o controle do dia a dia, do que a pessoa está fazendo, porque a forma de se fazer o projeto, a forma que as equipes são organizadas, já favorece isso. Assim como também a questão da confiança, porque nós tratamos, a gente brinca que a gente trata adulto como adulto. Há uma necessidade grande de trabalhar com a confiança, em que as pessoas sabem qual é a sua responsabilidade e, independente se está dentro ou fora do escritório, as entregas vão ser feitas, né? Então, eu acredito que muito em função da cultura que já existe, da forma da gestão dos projetos, da forma que nós fazemos, usando a metodologia ágil, isso já ajuda muito para que a tranquilidade de que o trabalho vai ser feito, que o cliente vai receber o projeto, o produto, né? E outra coisa também que nos ajuda muito é a questão por nós trabalharmos em tecnologia, nós estamos cercados de algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas são os equipamentos. Então as pessoas têm laptop, as pessoas elas têm essa facilidade de trabalhar em casa porque elas já têm o equipamento apropriado. A outra coisa muito importante também, em que às vezes as empresas negligenciam, é a questão da segurança cibernética. E o INDT, como sendo especialista nessa área, é uma forma de assegurarmos que, mesmo acessando remotamente as nossas redes, ou seja, toda a nossa inteligência ela vai estar protegida de ataques, né, de hackers, ataques cibernéticos, porque nós temos todo um conhecimento para a proteção do acesso à rede. Ou seja, juntando a tecnologia em si, que é com que nós trabalhamos, e a forma que nós trabalhamos, ficou realmente mais fácil da gente implementar. E aí nesse período, né, o cuidado que a gente teve, primeiro foi com a agilidade, porque nós não sabíamos com que nós estávamos lidando, e a gente percebeu lá atrás, em março, essa preocupação das pessoas. Então muito rapidamente nós tomamos a decisão, foi decretada a necessidade do isolamento, nós já estávamos, né, no isolamento, as pessoas sendo. Então primeiro, na primeira semana foi voluntário, da segunda semana em diante já foi compulsório, ou seja, só as pessoas que não tinham jeito tinham que estar lá no escritório passaram a trabalhar presencialmente, e o restante todo mundo em casa. E alguns cuidados foram fundamentais mesmo, a questão da higienização, nunca como antes, né? Ou seja, o mundo inteiro passou a usar álcool em gel, o mundo assim, um cuidado excessivo com limpezas dos detalhes, como a maçaneta, a utilização de máscaras, ou seja, a gente adotou todos os protocolos possíveis, né? E uma outra coisa também que foi muito importante foi conversar com o pessoal. Então a gente tinha a agenda constante de conversar. Nossas reuniões, onde as pessoas atendiam online, então a gente passava as informações, o que estava acontecendo, as decisões, para que as pessoas pudessem se acalmar. A gente ia adaptando a necessidade de prorrogar à medida que nós observávamos como a pandemia ela
foi se deslocando, né? Como ela foi se movimentando, digamos assim. Então, isso que realmente era o que nós fazíamos naquele período, né? Nessa transição. Outra coisa também, os funcionários eles não estavam com as casas equipadas para trabalhar, né? A empresa está com a casa equipada para trabalhar. Então, o que nós fizemos? A gente, para algumas pessoas, então a gente emprestou algum mobiliário, principalmente a questão da cadeira, né? A cadeira, o monitor. Então, a gente não montou o escritório na casa da pessoa, mas algumas pessoas precisavam de uma ajuda e nesse sentido a gente contribuiu. E muito rapidamente também, que na verdade a necessidade da velocidade da resposta que era importante, né, naquele momento. Então, são alguns desses cuidados, né, que eu estou relatando que ajudaram a gente nesse período de transição. E acreditamos que foi considerando toda a grandiosidade da doença, de como as pessoas foram afetadas, né? Eu acredito que a gente conseguiu passar por esse momento de uma forma relativamente tranquila, né? Então é isso, espero ter ajudado. Um abraço. Obrigada pela sua companhia. O Acelera Amazônia está terminando a edição de hoje. E se você acredita que o empreendedorismo digital, a inovação, a tecnologia e toda essa transformação digital podem contribuir para uma sociedade melhor, continua com a gente, acompanhe as nossas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Bye, bye. Tchau, tchau.